Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Juliano Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando o ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre verificação e validação, dessa vez começando a aprofundar um pouco sobre inspeções. Então vamos iniciar nossa aula. Então, vou começar a falar sobre inspeções. Ainda vai ser um início, uma introdução sobre inspeções. Eu pretendo gravar outros vídeos onde eu vou apresentar técnicas mais específicas dos diversos tipos de inspeções que podem ser realizados durante o processo de desenvolvimento de um software. Então, falando brevemente sobre inspeções, também conhecidas como revisões por pares, entre outras denominações. Inspeções são atividades que tentam garantir a qualidade de um produto, em que elas procuram encontrar erros, omissões, anomalias nos artefatos que estão sendo inspecionados. Lembrando que um artefato é qualquer produto decorrente do ciclo de desenvolvimento do software. Pode ser, entre outras possibilidades, um documento de especificações e requisitos, modelos arquiteturais, modelos de projeto detalhado, testes, casos de testes, resultados dos testes, código-fonte, entre outras possibilidades. A As técnicas de inspeções, elas são chamadas de técnicas estáticas, porque elas não precisam do software concluído e executando para poderem ser aplicados. Então, como eu falei, as inspeções elas podem ser utilizadas em todos os estágios do ciclo de desenvolvimento. E elas podem analisar, verificar, validar qualquer artefato, como, por exemplo, documentos, especificações, requisitos, modelos de projeto, modelos arquiteturais, casos de teste, código-fonte. Aqui nós temos uma figura representando alguns dos artefatos que podem ser inspecionáveis, comparando com os artefatos que podem ser testáveis. Essa figura foi inspirada e adaptada a partir de Somerville. Então, as inspeções elas podem ser aplicadas em documentos, especificações e requisitos, modelos arquiteturais, modelos de projeto, casos de testes, código-fonte e podem ser também aplicadas em protótipos. Já os testes, eles se limitam a códigos-fontes e protótipos. Então, aqui uma pequena comparação entre as inspeções e os testes. Bom, então as inspeções, elas tendem a aumentar a qualidade do produto desenvolvido e a produtividade nos projetos, uma vez que, no momento que elas encontram erros, falhas, anomalias, inconsistências, a correção desses problemas, torna o projeto mais produtivo, uma vez que, esses erros não são encontrados no final do projeto ou mesmo quando o software é instalado no cliente. Então, o custo de corrigi-los é bem menor. Hã, então, como eu acabei de falar, a prevenção de defeitos é melhor que a remoção de defeitos. E quando se corrige defeitos após o produto ter sido entregue, então o nível de dificuldade para corrigir esses defeitos e o custo é muito mais alto, comparativamente quando os erros são encontrados quando ainda se está desenvolvendo o produto. Alguns requisitos que a equipe de inspeção precisa ter. Isso, levando em consideração também o tipo de inspeção que vai ser aplicado. Bom, de forma geral, a equipe de inspeção ela precisa ter conhecimento do software, em termos do que se espera que ele faça, de quais devem ser as suas funcionalidades. Deve ter conhecimento do domínio do problema, ou seja, para onde o software se destina, onde ele vai ser aplicado, em que ambiente ele vai ser executado, quais usuários finais irão utilizar, quais usuários ele irá afetar. E, de acordo com o tipo de artefato que está sendo inspecionado, é necessário ter conhecimento sobre o padrão de especificação de requisitos adotado, sobre a linguagem de modelagem utilizada, por exemplo, o ML, e sobre a linguagem de programação que foi utilizada para desenvolver o software.
Inspeções têm algumas vantagens sobre testes. Algumas delas são que, durante um teste, erros podem mascarar outros erros. É comum que um erro num código gere vários outros erros, que na verdade não são erros do código, mas são erros decorrentes do primeiro erro. Inspeções podem considerar atributos mais amplos de qualidade, como, por exemplo, reusabilidade e manutenibilidade. E inspeções não se limitam ao código, enquanto que os testes normalmente são aplicados no código, as inspeções elas podem ser aplicadas a qualquer artefato, como já foi falado. Então, vamos falar primeiro sobre o problema ou a vantagem que durante o teste, erros podem mascarar outros erros. Então, como já foi falado, quando um erro ele gera saídas inesperadas, essas saídas inesperadas podem produzir diversos outros erros. Então, não há certeza se as novas anomalias, as anomalias seguintes que forem encontradas, são realmente anomalias do código ou se elas são devidas a um erro anterior. Hã, ainda, a inspeção ela é um processo estático, então eu não preciso me preocupar com as interações entre os erros. Então, em uma única sessão, eu posso encontrar muitos erros no software, muitos erros reais e não erros consequentes de outros erros. Ainda, uma inspeção ela pode considerar atributos mais amplos de qualidade. Esses atributos podem ser o cumprimento de normas e o atendimento de padrões. Deve-se verificar se o padrão de especificação está sendo utilizado corretamente, se as normas estão sendo obedecidas, se estão utilizando boas práticas de programação, não se estão produzindo maus cheiros de código. Maus cheiros de código são más práticas de programação que podem levar a erros. Ah, Se o código está sendo desenvolvido de maneira que ele possa ser portável, se de maneira que ele possa ser facilmente manutenível e se o código pode ser reutilizado de maneira razoavelmente fácil, entre outras possibilidades. Ainda, as inspeções, como já foi falado, elas não se limitam ao código, elas podem ser aplicadas sobre qualquer artefato produzido durante o desenvolvimento do software e, como já foi falado, pode-se inspecionar documentos e requisitos, modelos de projetos arquiteturais, modelos de projetos detalhados, casos de testes e não somente código. Agora, as inspeções e testes, elas não são concorrentes. Elas são complementares entre si. Testes têm suas vantagens, inspeções têm suas vantagens. As duas devem ser utilizadas durante a verificação. Hã, então, as inspeções elas podem verificar a conformidade com uma especificação de requisitos, mas elas não podem verificar a conformidade com os requisitos reais do software. Elas não têm essa capacidade. Para isso é necessário testes. Elas não podem verificar determinados requisitos não funcionais, como, por exemplo, o desempenho. Uma inspeção não é capaz de determinar o desempenho de um software. A usabilidade. Uma inspeção normalmente não é capaz de determinar a usabilidade do software. Até alguma coisa pode ser feita, mas a real usabilidade do software tem que ser feita com os usuários finais, testando o software funcionando. Mas elas podem verificar, como já falei, a portabilidade do software, a manutenibilidade do produto e a reusabilidade do código, por exemplo. Aqui nós temos uma figura representando as fases do processo de inspeção. Essa figura foi inspirada e adaptada a partir de Bertini. Então, aqui nós temos três raias de natação que representam o moderador, que é o líder, o responsável pela inspeção, a equipe de inspeção propriamente dita e os autores do artefato. Então, primeiramente, o moderador ele vai selecionar os artefatos que precisam ser inspecionados, vai retirar um conteúdo, um conjunto de artefatos para inspeção, vai selecionar uma equipe, um conjunto de profissionais que irão inspecionar esses artefatos, vai atribuir funções a cada membro da equipe, vai realizar a apresentação geral dos artefatos, vai demonstrar que artefatos devem ser inspecionados, o conteúdo que eles contêm, a informação que eles contêm, vai apresentar
lista de classes, de tipos de defeitos que devem ser buscados de acordo com a técnica de inspeção. Hã, Vai apresentar os formulários que vão ser utilizados para a execução da técnica de inspeção em questão e vai, estabelecer uma data, um horário e um local para que a inspeção seja realizada. Nada impede que essa inspeção seja feita, online, com vários participantes distribuídos geograficamente. Após isso, a equipe de inspeção, ela vai inspecionar os artefatos, realmente a inspeção vai ser, executada e os defeitos encontrados vão ser documentados. A partir desses defeitos encontrados, os autores eles vão corrigir os artefatos que foram inspecionados, os artefatos serão atualizados, e então, o moderador irá revisar as correções feitas, muitas vezes em conjunto com os autores, para verificar se os artefatos foram corrigidos de forma correta, se não foi deixado alguma falha, algum defeito, alguma anomalia. Vantagens das inspeções e revisões. Então, as inspeções, elas costumam aumentar a qualidade do produto e a produtividade dos projetos, porque, como já foi falado, no momento que se encontram erros, anomalias, defeitos, conflitos, inconsistências no início do desenvolvimento, o custo para corrigi-los é muito menor. Ah, Já ao contrário, se a correção dos defeitos for precisar ser feita após o produto ter sido entregue, o custo é muito mais alto, o tempo demandado é muito mais alto, e além disso existe a questão da insatisfação do cliente. Aqui, só para ilustrar, nós temos uma figura, hã, retirada do Pressman, onde demonstra o custo, relacionado à correção de defeitos, erros e anomalias em cada uma das principais fases de desenvolvimento de um software. Então, vocês podem perceber que se o erro, a anomalia ou defeito for encontrado ainda durante a fase de engenharia de requisitos, o custo é relativamente pequeno, vai aumentando um pouco já na fase de projeto, um pouco mais na fase de codificação, bastante na fase de testes e muito mais durante a fase de manutenção. Então, por isso a importância de identificar defeitos nos requisitos, no projeto ou no código, o mais cedo possível. Então, nós terminamos essa pequena introdução sobre inspeções. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a analisar inspeções específicas para determinados artefatos. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem com quem possa interessar e, se ainda não estão inscritos, que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção, nós nos vemos nas próximas aulas.